Espaços vetoriais isomorfos. Considere o espaço vetorial V, os polinômios de grau no máximo 3, igual a t ao cubo mais bt ao quadrado mais ct mais d, tal que a, b, c e d pertença ao conjunto dos números reais, e seja o conjunto B, formado pelos vetores V1, V2, V3 e V4, uma base de P3. Temos que V é igual à combinação linear de A vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 mais A4 vezes V4 e a quádrupla A1, A2, A3, A4 pertencente ao R4. Assim, a base B, com os vetores V1, V2, V3, V4, determina uma correspondência bionívoca entre os vetores de P3, ou seja, polinomial, de grau no máximo 3, e as quádruplas A1, A2, A3, A4, pertencente ao R4. O que significa essa correspondência bionívoca? Tudo, todas as operações, tudo que você faz nos polinômios de grau máximo igual a 3, é válido também para o conjunto de vetores V1, V2, V3, V4. O que você faz nesse conjunto também se aplica no 3. Então, há uma correspondência bionívoca entre os vetores V1, V2, V3 com os coeficientes A1, A2, A3, A4 pertencentes, no caso aqui ao R4, porque nós estamos com 4 dimensões. Quando os vetores de P3 são representados como combinação linear dos vetores da base, dos vetores 1, 2, 3, 4, a adição e a multiplicação por escalar se comportam exatamente iguais, como se fossem quádruplos do R4. Ou seja, então, nós temos aqui um polinômio de grau no máximo 3, então ele tem dimensão 4, nós já vimos na aula passada, a dimensão de um polinômio de grau 3, de grau n, é n mais 1. E o conjunto de vetores 1, V2, V3, V4, 4 dimensões, então eles comportam-se exatamente como se fossem quádruplos do R4. Isto é, a soma de W mais V é igual à soma de B mais a soma do vetor W. E a multiplicação de um escalar K vezes o conjunto B é igual a K vezes o conjunto B. E nesse caso, dizemos que os espaços E3 e R4 são isomorfos. Observe ainda que o espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 2 também é isomorfo ao polinômio 3 e do R4. Assim também, temos que P2 é isomorfo a R3. Por quê? As matrizes quadradas de ordem 2 por 2, no caso, elas pertencem ao R4, uma vez que elas têm 4 dimensões. Então, uma matriz quadrada de ordem 2, polinômio de grau no máximo 3 e o R4 são isomorfos, pois estabelecem a relação bionívoca nos seus elementos. Da mesma forma que P2 é isomorfo a R3, por que o P2 é isomorfo a R3? Porque o P2, os polinômios de grau no máximo 2, tem 3 dimensões. E o R3 também 3 dimensões. As matrizes de 3 por 1 é isomorfo ao R3, ela tem 3 elementos. As matrizes 2 por 1 é isomorfo ao R2, tem 2 elementos, o R2 também tem 2 elementos. E assim por diante. De um modo geral, temos, se V é um espaço vetorial sobre R, a dimensão de V igual a N, então V igual a N e R elevado a N, ou seja, o Rn, são isomorfos.
Bom, depois de termos compreendido, né, aqui o que espaços vetoriais isomorfos, agora vamos ver as transformações lineares. Bom, transformação linear é um estudo de um tipo especial de função ou aplicação, onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais. Então, é um tipo especial de função em que o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Assim, tanto a variável independente como a variável dependente são vetores, razão pela qual essas funções são chamadas vetoriais. Estamos particularmente interessados, por enquanto, em funções vetoriais lineares, que serão denominadas transformações lineares. Para dizer que T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W, escreve-se T é uma transformação vetorial do espaço vetorial V em W. Sendo T uma função, cada vetor de V pertencente ao espaço vetorial V tem uma só imagem, chamado vetor V, no contradomínio, no espaço vetorial W, que será indicado por W igual transformação linear do vetorzinho, V, ou seja, W é uma imagem do vetor V, pertencente ao subespaço vetorial V. Definição. Seja V e W espaços vetoriais, uma aplicação T de V em W é chamada transformação linear de V em W. Se e somente se estabelecer essas duas condições. A transformação linear da soma dos vetores U mais V é igual à transformação do vetor U somado com a transformação do vetor V. A segunda propriedade, que também deve verificar, não basta só uma, tem que ser as duas. Se eu pegar a transformação, ou seja, aplicar a fórmula, no vetor U multiplicado por alfa, é a mesma coisa de eu aplicar a transformação no vetor U e depois multiplicar por alfa. Para todo U e V pertencente ao subespaço V, e alfa, um número real pertencente aos reais. O que quer dizer? Então, se eu tenho um vetor U pertencente a um subespaço qualquer, se eu aplicar a transformação linear, aí ele vai sair, já vai sair aqui um outro vetor V, com características diferentes. Pode ser que esse vetor U seja do R2, quando passar por essa transformação T aqui, ele já saia pertencente ao R3. Ou ele pode ser do R3, quando passar por essa transformação, que é uma aplicação, uma fórmula, uma lei de formação, ele transforma no R2. Ou do R1 para o R3, ou do R4 para o R3, e assim por diante. Então, uma transformação linear de V em V é um caso de V igual a W e é chamado operador linear sobre V. Ou seja, quando essa transformação, suponha que eu tenha um V em W, em que ambos são iguais. Ou seja, então ele vai supor que ele é do R3, quando passar por essa transformação T, ele vai continuar no R3. Então, nesse caso, dizemos que ele é um operador linear sobre V. Exemplos. Dado a transformação linear nos vetores, no vetor de coordenadas x e y, aqui ele está no R2, igual 2x
y, x mais y, ou seja, a transformação linear vai pegar o vetor x e y do R2. Quando passar pela transformação aqui, ele vai transformar no vetor do R3. Calcule T1, ou seja, aplicar a transformação linear no vetor xy, no vetor, né, de coordenada xy, e calcular, né, o ponto T1 e representar graficamente. Pois bem, então o meu vetor U ele tem coordenadas x e y. Quando eu fizer a transformação de x e y, o que vai ser? A primeira coordenada vai ficar o dobro. Quem tem a primeira coordenada é x, vai ficar 2x. A segunda coordenada vai manter, y. E a terceira coordenada é a soma da primeira com a segunda. X mais y é x mais y. Então, esse aqui é o vetor U. Quando ele passar pela transformação, ele vai transformar, né, aqui vai sair do R2 e passar para o R3. Aqui tem três dimensões, aqui tem três componentes, e aqui tem dois componentes. No entanto, né, como pediu um exemplo numérico, vamos ver aqui. Então, o R2, um ponto, um vetor qualquer, no R2, eu medi 1 em 1, porque foi dado 1 em 1. Quando passar a transformação, vai ficar... A primeira componente é o dobro da primeira. Então, o dobro de 1, 2. Né? 2 vezes 1, 2. A segunda componente vai ser a própria coordenada, o componente y. Y, y. E a terceira componente é o x mais o y. Então, 1 mais 1, 2. Bom, aqui está a representação gráfica dele no R2. Tá aqui. 1 e 1. Está o vetor aqui, ó. Do R2. E quando eu fiz a transformação linear, né, ele passou para o R3. Então, aqui já tem três componentes. Né? O x vale 2, o y vale 1 e o z vale 2. Então, veja que é o mesmo vetor. Porém, aqui ele está representado no R2, no plano, e aqui ele está representado no espaço, no R3. Outro exemplo. Dado a transformação linear do R3 para o R3, ou seja, então ele vai cair nesse caso aqui, ó. Ele é apenas um operador linear sobre P. Tá ok. A transformação em x, y, z é igual a 2x, y, x mais z. Verifique se isso aqui é uma transformação linear. Bom, então, fez-se uma aplicação, né, no vetor do R3, tal que essa aplicação vai alterar os componentes do vetor da seguinte forma. A primeira componente vai ficar o dobro da primeira, a segunda vai permanecer e a terceira vai ser a soma. E aí vamos verificar se isso aqui é uma transformação ou não. Aqui nós só representamos. E agora, aqui vamos verificar se é uma transformação linear ou não. Para ser, nós temos que atender aquelas duas propriedades da definição. Quais são as duas propriedades? Né? Que se eu aplicar a transformação, né, na soma do vetor U mais V, é a mesma coisa de eu aplicar a transformação no vetor U, aplica a transformação linear no vetor V e fazer a soma dos dois. Se isso satisfazer, aí nós temos que verificar a outra propriedade. Que se eu pegar a transformação, primeiramente, se eu pegar o vetor U, multiplicar por alfa e depois aplicar a transformação, é a mesma coisa que eu aplicar a transformação no vetor U e depois multiplicar por alfa. Então, vamos ver se vai atender as duas, né, propriedades da definição. Eu criei um vetor U genérico qualquer, x1, y, z1. Por que eu criei um vetor genérico? Porque pode ser que eu trabalhe com números e pode ser que dê certo para esse exemplo específico, mas não para todos de forma geral. E quando nós trabalhamos com vetores genéricos, né, e eu estou mostrando que é de forma geral para todos. Então, o vetor U, né, no R3,
Tem três componentes, x1, y1 e x2, z2, z1. Chamei um outro vetor v, genérico também, x2, y2, z2. E se eu fizer u mais v, soma de vetor, nós sabemos que componente é componente. x1 mais x2, x1, x2. y1 mais y2, y1 mais y2. z1 mais z2, z1 mais z2. E se eu pegar alfa vezes o vetor u, vai ficar alfa vezes x1, alfa x1. Alfa vezes y1, alfa vezes y1. Alfa vezes z1, alfa vezes z1. E aí, então eu tenho o meu vetor u, meu vetor v, a soma de u mais v e alfa vezes u. Tudo de forma genérica. E agora eu vou aplicar as aplicações lineares. Então, isso aqui são os vetores básicos. E agora eu vou aplicar a transformação linear de u mais v é igual à transformação linear de u somado com a transformação linear em v. Fazendo aqui a transformação linear da soma dos vetores u mais v é x1, x2, y mais y2 e z1, z2. Então tá aqui, né? A transformação vai ser no x1, x2, y, y2 e z1, z2. A transformação diz o seguinte, né? É o dobro da primeira, a segunda permanece e a soma da primeira com a última. A soma da primeira com a última. A última é Z, né? Então não é 3. Com a última. Essa aqui é a aplicação, né? Essa aqui, como dizer, é a norma, na verdade, é a fórmula, né? A condição, a exigência que tem. Então, tem um vetor U e a soma de um vetor U e mais V, aqui, genérico. Quando eu passar por essa aplicação, ele vai transformar isso daqui. Então, a primeira componente vai ficar o dobro. A componente de U mais V é x1 mais x2. Quando eu passar por essa regra, ele vai ficar o dobro. Então, o dobro de x1, x2 é 2 vezes x1, 2x1, 2 vezes x2, 2x2. A segunda componente vai ficar normal. Então, y1 mais y2 vai continuar normal. Eu estou olhando aqui, ó. U mais V, porque eu estou fazendo a transformação linear na soma de U mais V. E agora, né, encontrando a terceira componente, que é Z1 mais Z2. Porque é a soma da primeira componente com a terceira. Quem que é a primeira componente? x1 mais x2. Mais a terceira componente, Z1, Z2. Então, está aqui a soma da terceira componente. Pois bem, então quando eu apliquei, né, a transformação na soma dos vetores U mais V, eu encontrei isso daqui como resposta. E se eu calcular a transformação no vetor U primeiro, depois a transformação no vetor V e depois somar, será que vai ser igual a isso aqui? Então vamos verificar. A transformação do vetor U mais a transformação do vetor V, o vetor U eu chamei de x1, y1, z1. O vetor V nós chamamos de x2, y2, z2. E a transformação é essa daqui, ó. Vai para 2, x, y, x mais y. X mais y. Então, aplicando, né, essa transformação no vetor U, então, vou fazer TU é o dobro da primeira, dobro de x1, 2x1. Mais y1, tá aqui o y1, e depois a terceira componente é a primeira com a segunda. Então, vai ficar x1 mais z1. x1 mais z1, tá aqui. Mas, agora, aplicação no vetor V. Aplicação no vetor V vai ficar o dobro da primeira, que é a regrinha, ó. O dobro da primeira, o dobro de x2 é 2x2. E y2 permanece, né? Y2 permanece. E essa terceira componente aqui, né, vai ficar a soma da primeira com a última. Então, x2 mais z2. Bom, olhando essa aqui, né, ainda falta fazer a soma. Então, somando aqui, 2x1 mais 2x2, está aqui. Y1 mais Y2, está aqui. x1
mais Z1 com x2 mais Z2. Aqui é a soma. Bom, comparando esse valor com esse daqui, né, aparentemente não está igual, né? x1 mais x2, z1 mais z2. Só que, se eu organizar aqui, ó, x1 com x2, vai ficar aqui, e o y com, e o z1 com z2. Juntando x com x e z com z, aí vai ficar igual. Ou seja, a soma, a transformação linear da soma dos vetores u mais v é igual à transformação linear no vetor u mais a transformação linear no vetor v. Porque se você comparar isso daqui, vai ser igual a isso daqui. Bom, então a primeira propriedade já foi satisfeita, agora vamos para a última. A transformação linear, né? No vetor u multiplicado por alfa é igual a aplicar a transformação no vetor u e depois multiplicar por alfa. Nós sabemos que o vetor u é x1, y1, z1, e que a transformação é 2x, y e x mais y. Então, quando eu multiplico alfa vezes isso aqui, vai ficar alfa x1 mais alfa y1 mais alfa z1. Se eu aplicar a transformação disso aqui, né, vai ficar a primeira coordenada multiplicado por 2. Então, 2x, 2 alfa x1. A segunda coordenada mantém aqui. A terceira coordenada é a soma da primeira com a última. Somando alfa x1 mais alfa z1, vai ficar alfa x1 mais alfa z1. E, aparentemente não tem mais nada para fazer, só se fosse colocar o alfa em evidência aqui, mas não precisa. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer diferente. Eu vou aplicar a transformação linear no vetor 1, esse vetor aqui, e depois multiplicar por alfa. Aplicando a transformação linear no vetor u, vai ficar a primeira é o dobro, então 2 vezes x, tá aqui. Y permanece. A terceira é a soma da primeira com a segunda, então x1 mais z1. Bom, agora que eu apliquei a transformação, eu vou multiplicar por alfa. Eu já fiz essa parte, tá aqui dentro do parênteses, agora eu vou multiplicar por alfa. Alfa vezes 2x1, 2 alfa x1. Alfa vezes y1, alfa y1. Alfa vezes x1, alfa x1, alfa z1, alfa z1. Comparando, né, os resultados, veja que esse é igual a esse. Ou seja, então atendeu as duas condições para que seja a transformação linear. Então, logo, né, podemos dizer que sim, são transformações lineares. Uma outra propriedade que veremos para frente fala que para ser uma transformação linear, né, essas duas condições que são suficientes, mas, né, tem uma propriedade que fala que se eu aplicar a transformação linear no vetor nulo, eu vou obter o vetor nulo na transformação linear. Então, se o vetor nulo do R3, x, y, z, é 0, 0, 0. Se eu aplicar a transformação linear no vetor nulo, veja o que vai acontecer. 2 é 0, 0. A segunda continua e a terceira é 0 mais 0, 0. Veja que obtive o vetor nulo. Isso daqui ajuda por quê? E às vezes a gente consegue visualizar que o vetor nulo não pertence, né, a transformação linear, logo nós já podemos dizer que não é transformação linear. Tá? Ele não é uma condição necessária, suficiente. Mas, né, por exemplo, se verificou que o vetor nulo pertence à transformação linear do vetor u, não podemos concluir que é uma transformação linear, nós temos que verificar as outras duas. Porém, verificou que não deu certo, já podemos descartar, porque sempre vai pertencer. E aí fiz a representação gráfica, né, do vetor u sem a transformação linear. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3. Aqui é o 2 e aqui é o 1. Quando fez a aplicação linear, 1, 2, 3. Aí já é um exemplo numérico, né? O 2 vezes 1, 2. 2. 1 mais 3. 1 mais 3, 4. E ficou então. O 2. Aqui ficou 4. E aqui ficou 2, né? 2, x2, y2 e z4.
Bom, aqui eu só mostrei aqui uma transformação linear agora, levando do R2 para o R3. Ou seja, eu tenho um vetor U, né, eu tenho um vetor U, x1, y1. Quando ele passa pela transformação linear, né, pela aplicação, ele vai transformar no R3. X, Y e X mais Y. Ou seja, a terceira componente é a soma da primeira com a última. E aqui eu só trouxe exemplos numéricos para a gente visualizar o que acontece. Então, se eu tenho um vetor U, chamei um vetor U de 1 e 2 hipotético aqui, pertencente ao R2. Um vetor V, menos 2 e 3. O vetor U mais V vai ficar 1 menos 2, dá menos 1. 2 mais 3, 5. E se eu der um alfa menos 3 e fazer menos 3 vezes o vetor 1, dá menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 2, menos 6. Veja que de cá, quando eu fizer a aplicação, ele vai passar para o R3. Ou seja, se eu pegar 1 está aqui, 2 está aqui, 1 mais 2, 3. Então aqui a soma, a terceira é a soma das duas coordenadas do R3. E se eu aplicar a transformação no vetor V também, veja o que acontece. A primeira com a segunda repete, então menos 2 e 3 repete. E a terceira é a soma. De menos 2 mais 3 dá 1. Se eu somar, ó, isso aqui é a transformada do vetor U, transformada do vetor V. Se eu somar a transformada do vetor U mais a transformada do vetor V, tem que ser igual à transformada dessa soma aqui. Tá vendo? Transformada, ó, 1 mais o menos 2 dá menos 1. 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 1, 4. Então veja que eu peguei 3 mais 1, 4, 2 mais 3, 5, 1. Menos 2 dá menos 1. E se eu aplicar aqui, ó, a transformação nesse vetor, veja que vai mudar mesmo. Vai ficar menos 1, 5. E a terceira é x mais y. Menos 1 mais 5, 4. Veja aqui, ó. E agora ver, né? Se eu pegar menos 3 vezes 1, é menos 6. Menos 3, menos 6. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. E se eu pegar menos 3 vezes a transformada de U, olha só. A transformada de U é aqui, né? Vou botar aqui, ó, x, né? Então, menos 3, y, menos 6, e menos 3, menos 6, menos 9. Então, os cálculos eu fiz aqui, né? Mostrando aqui a desigualdade. E fazendo a representação, veja, o vetor 1 e 2 é esse vetor aqui, ó. É esse vetor. Quando eu apliquei a transformação, ele foi para o R3. Né? É esse vetor agora. Então, aqui é o vetor antes da transformação e aqui é o vetor após a aplicação, né, a transformação linear. Propriedades. Sejam os vetores U e V espaços vetoriais e seja a transformação linear do vetor U em V uma transformação linear. Então, vale as seguintes propriedades. Né? T O U igual a T O V. Isto é, a imagem do vetor nulo U é o mesmo vetor nulo de V. T menos U é igual a menos TU. Podemos dizer que a imagem do oposto de um vetor é igual ao oposto da imagem desse vetor. E ainda, né, nós temos aqui a imagem, né, da diferença de dois vetores é igual à diferença de suas imagens. E aqui vamos resolver mais alguns exemplos. Verifique se as aplicações abaixo são transformações lineares.
Então, a primeira transformação diz o seguinte: pega um vetor do R2, transforma no R3, tá o quê? A fórmula, né? A aplicação é o seguinte: repete a coordenada de x, repete a coordenada de y e a terceira x mais y. Esse aqui repetiu. Eu já fizemos ela, né? Um descuido aqui. Mas então, vamos verificar, né? Nós comentávamos que se for transformação linear, né, o vetor nulo tem que estar presente na aplicação linear. Se eu aplicar a aplicação linear, né, a transformação linear, no vetor, eu tenho que obter o vetor nulo. Se eu aplicar, né, aí a transformação linear no vetor nulo, eu tenho que obter um vetor nulo. Caso contrário, nem preciso continuar. Então, nesse caso, né, x e y, x0 e y0 é o vetor do nulo do R2. Se eu aplicar a transformação linear nesse vetor do R2, né, no caso, o vetor nulo, vai ficar 0, a segunda 0, a terceira 0 mais 0, porque a primeira com a segunda. 0, 0, 0 mais 0, 0. Veja que o vetor nulo, né, pertence a essa transformação linear. Agora, eu vou pegar T, a transformação linear da soma dos vetores U e V, é igual à transformação linear do vetor U mais a transformação linear do vetor V. Ou seja, né, o vetor U igual a x1, y1 e o vetor V, x2, y2 pertencente ao R2. E nós temos que T de U mais V, se eu pegar o U mais o V, eu vou ter x1 mais x2, y1 mais y2. Então, aplicando, né, a transformação na soma de U mais V, então aplicando aqui na soma de U mais V, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2, e a terceira coordenada é a soma, né? A terceira coordenada é a soma. Por isso que ficou, né? Ficou então a primeira mais a segunda aqui. Bom, e agora eu vou aplicar a transformação linear no vetor U e no vetor V para depois somar e ver se vai ser igual. A transformação linear no vetor U vai ficar V1, x1, y1 e a terceira coordenada é x1 mais y1. Mas agora eu vou aplicar a transformação no vetor V, vai ficar x2, y2, a terceira coordenada é a soma do primeiro com a segunda. Agora, somando TU mais TV, x1 mais x2 está aqui, y1 mais y2 está aqui, x1 mais y1 mais x2 mais y2. Veja que, né, aparentemente não está igual aqui, né? Mas eu posso, como a soma é comutativa, eu posso fazer assim. x1 mais y1 mais x2 mais y2, porque a soma é comutativa. Né? E aqui está tudo igual, né? Isso é igual. Então veja que estabeleceu a igualdade. A transformação linear da soma de U mais V é igual à transformação linear de U somado com a transformação linear de V. Agora vamos verificar, né, a próxima condição que é necessária. A transformação linear do vetor U multiplicado por alfa é igual à transformação do vetor U multiplicado. Né? Eu faço a transformação do vetor U e depois multiplico por alfa. O vetor U nós chamamos de U e V, pertencente ao R2. E aí fazendo então, se eu pegar alfa vezes o vetor U aqui, vai ficar alfa 1, alfa y1, alfa x1, alfa y1. Se eu aplicar a transformação, vai ficar primeira componente, segunda componente, a terceira componente é a soma da primeira com a segunda. Bom, e agora eu vou, né, aplicar a transformação linear no vetor U primeiro, x e y, para depois multiplicar por alfa e ver se vai obter a igualdade. Vai ficar alfa vezes TU. Mais U é x1, y1. Aplicando a transformação linear, do U vai ficar x1, y1, e aqui a soma, né, das componentes. Agora multiplicando por alfa. Alfa vezes x1, alfa y1, alfa x1, alfa y1. E daí, aqui eu coloquei o alfa em evidência, mas nem precisaria, né? Se eu não tivesse colocado o alfa em evidência,
estaria igual a esse daqui. Como eu coloquei o alfa em evidência, então ficou igual a esse daqui, colocando o alfa em evidência. Logo, é uma transformação linear, né? Porque atendeu ao vetor nulo. Transformação de U mais V igual a transformação de U mais a transformação de V. E a transformação de alfa vezes U é igual a alfa vezes a transformação de U. Agora, na letra B, a transformação pega o R3 e leva ao R2. Tal que XYZ é igual a primeira componente mais a segunda e a segunda mais 1. Bom, vamos verificar se isso aqui é uma transformação linear. Então, vamos verificar primeiramente a existência do vetor nulo. O vetor nulo R3 é 0, 0 e 0. X, Y e Z vale 0. Será que ele pertence ao vetor nulo do R2? Porque quando eu aplicar a transformação linear, ele vai para o vetor nulo. Então, veja. A regra é a primeira mais a segunda vai ficar 0 mais 0, e a segunda mais 1. 0 mais 1. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Opa, 1 é diferente do vetor nulo, então não pertence. Logo, se o vetor nulo não pertence a essa transformação, nem precisamos continuar. Podemos concluir que não é uma transformação linear. Na letra C, nós temos agora uma transformação linear que leva o R2 ao R3. Vai passar do R2 para o R3. E a lei de formação, né, de transformação é 3 vezes a primeira, menos 2 vezes a segunda componente, e a diferença da primeira com a segunda componente. Aqui é a terceira. Então, criei vetores genéricos, U e V, fiz a soma de U mais V, x1 mais x2, y1 mais y2, e alfa vezes U, e alfa vezes x1 e alfa vezes x2. E agora eu vou fazer essa aplicação na soma aqui, ó, de U mais V. Então, se eu pegar a soma de U mais V, vai ficar a aplicação de x é x1 mais x2 e y mais y2. Fazendo a aplicação, vai ficar 3 vezes a primeira componente, vai ficar 3 vezes isso daqui, dá 3x1, x2, menos 2 vezes a segunda componente, então menos 2 vezes isso daqui, que é a segunda componente, e a primeira menos a segunda. Então, vai ficar a primeira componente menos a segunda componente. E fazendo as manipulações aqui, aliás, as operações, né, algébrica que viu, 3 vezes x1, 3x1, 3x2, nós vamos chegar nisso daqui. Bom, agora eu vou aplicar a transformação linear no U, depois do V, e somar, ver se encontra isso aqui. Então, a transformação linear no x y vai ficar t de mais tx2 xy2, né? Ou seja, está somando já, tá fazendo um e o outro já somando. Então, vai ficar 3x1 menos 2y1, x1 menos y1, que foi a operação nesse primeiro. Mais, aqui o mais, aí aplicando, né, a regra, né, no TV, o TV, né, x2, y2, e vai ficar 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. E observando, né, agora somando, apliquei a transformação linear em U e a transformação linear em V. A transformação linear deu isso aqui, de U, e a transformação linear de V deu isso aqui. Fazendo a soma agora, 3x1 mais 3x2 vai dar 3x1, x2. Menos 2y1 menos 2y2 vai dar menos 2y1 menos 2y2. x1 menos y1 mais x2 menos y2 vai dar isso aqui. Né? Observando aqui, nós obtivemos uma igualdade. Ou seja, a transformação linear de U mais V igual a transformação linear de U mais a transformação linear de V. Vamos verificar agora, né, a outra propriedade, que é da multiplicação do escalar. Se eu pegar a transformação linear de alfa vezes U, mais alfa vezes U é alfa x1, alfa y1. Então, substituindo aqui, vai ficar 3 vezes a primeira componente, menos 2 vezes a segunda componente, e a terceira componente, a diferença da primeira com a segunda. Aqui. E
Agora eu vou fazer a transformação linear de 1 para depois multiplicar por alfa e ver se vai chegar nesse resultado. Aplicando a transformação linear de x1, y, vai ficar 3 vezes a primeira, então 3 alfa x, menos, tá aqui, né, que já está resultado. 3 vezes a primeira componente, menos 2 vezes a segunda componente, e a diferença da primeira com a segunda, tá aqui. Agora, multiplicando por alfa vezes 3, alfa vezes menos 2, alfa vezes x1, y1. Comparando agora os resultados, observe que, né, foram iguais também. Logo, as duas propriedades já foram satisfeitas, né, nós podemos concluir que é uma transformação linear. Eu apliquei o vetor nulo aqui só mesmo para comprovar que está certo também, mas não é necessário. É necessário os dois. Mas eu saber disso aqui é importante, que às vezes eu olho, está visível que a transformação linear não se aplica no vetor nulo, então já posso concluir que não é uma transformação linear. Letra D leva o vetor do R1 ao R1, ou seja, então ele não é, ele vai ser apenas um operador, né? E tal que a transformação de x é 3x. Então, o vetor U no R1 só tem uma componente. No vetor 2, o segundo vetor no R2 só tem uma componente também. Se eu fizer a soma de 1 mais e, vai ficar x1 mais x2. Se eu pegar alfa vezes o U, vai ficar alfa x1. E fazendo a transformação linear do U mais V, ou seja, eu vou aplicar a transformação linear isso aqui, que basta multiplicar por 3. É a primeira componente vezes 3. Então, 3 vezes x1, 3x1, mais 3 vezes x2. Então, deu isso aqui. Agora eu vou pegar a transformada de U, mais a transformada de V, e verificar se vai dar igual. A transformada de U é 3x1. A transformada de V é 3x2. x1 mais x2 vai dar 3x1, x2, que é a mesma coisa. Então, vai dar uma igualdade. P de zero também está presente, né? Logo, é uma transformação linear. Letra E. A letra E é do R3 ao R2, tal que xyz é igual a 3x mais 2, 2y menos e. Então, fiz vetores U e V genéricos. Fiz U mais V, está aqui. Apliquei a transformação linear de U mais V, ou seja, a transformação linear de U mais V. Vai pegar a primeira componente, multiplicar por 3 e somar com 2. E a última componente multiplicado por 2, por 2y menos e. Então, fui olhando aqui, fazendo, né? Fiz as substituições, encontrei isso daqui. Aí, agora, eu fiz a transformação em U, depois a transformação em V, e somar os dois resultados e ver se vai ser igual a esse resultado aqui. E observe que quando eu faço 2, aqui é 2, né? E aqui quando eu estou somando TU mais TV, eu tenho 2 mais 2. Então aqui deu 4, 3x1, 3y2 mais 4. Ou seja, a primeira componente somado com 4. Só que aqui eu fiquei com a primeira componente multiplicado por 3 somado com 2. Então até aqui está certo. Mas o mais 2 é diferente do 4. Então, se é diferente, podemos concluir que não é transformação linear.